E é isso aí, pessoal, sejam bem-vindos à minha oficina e olha a máquina que eu trouxe aqui para o canal para a gente fazer o unboxing aqui, ver a estrutura, ver como é que tá a construção desse equipamento, E eu acho que essa daqui é o equipamento que foi mais pedido aí nesses últimos meses aqui no canal, é o Midea EcoMaster IA. Esse aqui é uma unidade de 12.000 BTUs quente e fria, e é claro que esse equipamento nós conseguimos adquirir justamente com as pessoas que compraram os equipamentos pelos links que eu deixo na descrição, que aí gera uma comissão, e aí nós acumulamos esse valor para adquirir esse equipamento que foi muito pedido, né? E óbvio também aos inscritos do canal, aqueles que deixaram o like, que também ajuda bastante, porque o intuito do nosso canal é ser sempre neutro. Então eu prefiro adquirir esses equipamentos para passar uma opinião sincera, neutra dos equipamentos, e aqueles que têm a parceria, aquelas empresas que enviam também é porque aceitaram a nossa opinião neutra. Então entendam bem, tá? A gente aqui não é como dizem, ele é comprado pelo fabricante para falar bem. Não, é a opinião sincera de quem é técnico e de quem trabalha todo dia arrumando esses equipamentos, beleza? E se você quiser dar essa força, já vou deixar os links desses equipamentos na descrição, tá? Desde o 9.000 até os equipamentos maiores que vão para a sala, e se adquirir, gera uma comissãozinha que a gente vai acumular para comprar os outros equipamentos. E já aproveitando, qual é o equipamento que vocês querem que eu teste, que eu adquira futuramente aqui na hora que tiver o valor disponível para a gente comprar? Já deixa aí nos comentários que o equipamento que tiver mais comentário aí, né? A marca que vocês querem é o que nós vamos adquirir para trazer e testar aqui no canal. E sem mais delongas, vamos começar aqui abrindo o equipamento, né? E óbvio, começar pela evaporadora. E aqui temos o equipamento, né? Já tirei ele da caixa e olha só que maquininha simpática, tá? Essa daqui ela é um branco fosco, tá? Então ela não é brilhosa. É uma máquina bem pequena, tá? De uma ponta a outra aqui, ou seja, ela vai caber aqui em qualquer lugar em cima de porta. Hoje a gente sabe que os imóveis, né, eles estão cada vez menores, as portas cada vez mais estreitas, então um equipamento desse, visualmente no ambiente, ele acaba se tornando bem harmônico, né? Ele é bem bonitinho, gostei pra caramba, bem simpático esse equipamento, tá? Vem o suporte, a chapa traseira que fixa ele na parede, de boa qualidade. Isso aqui não é aqueles molenga não, isso aqui é uma chapinha mais reforçada. E aqui é o que vem com ele, tá? Um controle remoto, as porcas que fazem as conexões, um pacotinho de bucha e parafuso, suporte do controle, então esse controle remoto tem suporte, e aqui o manual, a pilhazinha e o plug, tá? Que é do dreno da condensadora. E aqui o manual do equipamento, é um manual pequeno, né? Com poucas folhas. Por favor, leia o manual. O manual veio para ser lido, né? E compreendido. Então, só ler que esse equipamento tem bastante função legal. E aqui, já na tabela, ó, 7,6, hein, de DRS, equipamento bem eficiente esse aqui, já R32, consumo aqui ele diz 10 anos de garantia, mas é só no compressor, tá? Esse daqui, o EcoMaster, já tem Wi-Fi integrado para você ligar ele à distância. Agora a gente vai abrir ele, que eu quero ver a construção interna desse equipamento. Aqui a tampa, né? Vamos ter que tirar a tampa. Aqui são os filtros, tá? Filtrinho continua, o mesmo tipo de filtro que a Midea já utiliza, que aí tem os filtros aqui simples com o ionizador, que ele já vem instalado no equipamento. Eu não coloquei, tem algumas marcas que mandam ele fora junto, que você tem que colocar. Esse daqui já vem, né? Parece o íon de prata. E filtrinho anti-odores. Então isso aqui, tranquilinho para tirar, que eu preciso retirar o direcionador de ar dele. Vamos lá, porque eu não conheço ainda o equipamento. Beleza. E aqui é a parte de baixo, onde são feitas as conexões. Parece que tem só um parafuso,
duas travinhas aqui laterais, que é só puxar para o lado, é um pininho. Vamos ver como é que solta isso aqui. Bem facinho, bem facinho. A única coisa aqui que, né, ele sai essa parte de baixo aqui, mas para instalação eu não tenho aqui um espaço tão bom, né? Tudo bem que ele tem aqui o espaçador de parede, que isso daqui é para ele ficar assim, né? Ficar longe da parede para ter esse espaço aqui. Mas a construção dessa parte de baixo aqui, não atrapalha muito, mas poderia ser um pouquinho melhor, eu acredito, mas tá ok. Para os dias de hoje, para as tecnologias de hoje, tá ok aqui essa distância. Agora vamos abrir aqui essa parte. A gente precisa tirar essa tampa. Aqui é o painel com a receptora, né? Então eu vou soltar aqui o cabo. É bem fácil, hoje está sendo um padrão. Basicamente todos os equipamentos estão deixando essa boca grande aqui para poder tirar a placa, manusear a placa sem precisar desmontar o equipamento todo. Isso aqui eu tenho gostado, porque tem ficado uma coisa mais prática para fazer manutenção. Então aqui retiro a tampa frontal. E depois mais 3 parafusos aqui para a gente poder soltar o painel. Ele tem o sensor, ele continua aqui. Sensor de leitura de ambiente, eu prefiro que seja dessa forma aqui. Tá? Diretamente na frente da serpentina. Tem alguns equipamentos que deixam esse sensor de temperatura, por exemplo, embutido na receptora, tá? Que é no caso, por exemplo, da Daikin, e tem outro equipamento que deixa esse daqui na lateral, que tem uns furinhos aqui, que é LG. Eu não gosto desse tipo de sensor, porque, no meu ver, na posição que eles ficam, eles podem pegar uma temperatura errada do ambiente e o equipamento acabar trabalhando errado. Ou acaba refrigerando mais do que você pediu no controle remoto, ou então de menos, dependendo da posição que foi instalado. Então eu prefiro isso aqui porque ele está pegando ali o retorno de ar direto aqui na serpentina, ele consegue fazer a leitura correta. Bom, para soltar ele é fácil, precisa de um pouquinho mais de força, mas é facinho. E aqui a gente tem um equipamento que ele tem base integrada, ou seja, essa bandeja aqui, ela é uma peça só com a parte que vai atrás, então ela não solta, né? Tipo, o pessoal gosta de fazer higienização no local, não consegue fazer um bom trabalho na bandeja porque o certo é tirar, né? Eu mesmo gosto de desmontar o equipamento por completo para fazer higienização, justamente por causa desses acessos, né? Mas esse aqui não solta, ele é inteiriço. Mas digamos que isso é o normal, né? Aqui, a gente já olhando o equipamento desmontado, aqui a gente consegue ver, por exemplo, o motor ventilador, tá? O motor ventilador, ele é um BLDC, já é do modelo eletrônico, que aqui a gente tem um motor de 5 fios. Borneira agora é um pouquinho diferente, mas eu gosto desse tipo de borneira aqui, né? Melhor do que aqueles que tem um ferrinho por dentro, que é horrível. Esse daqui, essa borneirinha aqui é legalzinha para instalar. Aqui eu vi também que tem um ionizador, então esse equipamento ele tem um ionizador aqui para ajudar a melhorar, né, a qualidade do ar. A única coisa que na parte interna, nos defletores internos aqui, tá, o direcionador de ar interno aqui, ele é manual, não é eletrônico. Aqui, só dá para mexer na mão mesmo. O único eletrônico que tem é só o direcionador de ar aqui, que é frontal, que tem o motorzinho, tá? E aqui, para tirar essa caixinha aqui, ela é fácil, tá? Só tem o parafuso aqui, tirar o sensor, soltar aqui, né, o cabo do motor do Vane, e aí só desencaixar essa caixa aqui, tirar um outro parafuso aqui dentro, e ela sai inteira para ter acesso ao motor ventilador,
que é o que eu vou fazer agora. E aqui a gente tira a caixa inteira. Tava vendo se não tinha mais nenhum parafuso, mas é só isso mesmo. Facinho tirar, tranquilinho. E aí tem acesso aqui ao motor ventilador, que eu vou dar uma olhadinha agora. Temos aqui uma peça que trava, né? Que na verdade fecha aqui o motor ventilador, aquela parte de trás. Então eu consigo tirar esse motor ventilador por trás aqui, soltando o parafuso do rotor, que tá fácil, que é por aqui. E aqui dentro a gente tem o parafuso do rotor lá, que a gente consegue desparafusar para poder tirar o motor ali da parte de trás. Então essa parte de manutenção aqui mudou da geração anterior para agora, e a Midea acertou nisso aqui, porque para trocar o motor ventilador sem precisar desmontar a serpentina, sem precisar tirar o equipamento, facilitou pra caramba, porque antes, para soltar o motor ventilador, muitas vezes tinha que tirar essa serpentina aqui para cima para a gente poder ter acesso a tirar a turbina de dentro para poder soltar o motor. Agora não, a turbina fica aqui, né? O rotor fica aqui, a gente consegue soltar o motor aqui por trás. E aqui a gente tem o motor. Tá, um motor BLDC, é um 310, tá? Que é um eletrônico de 5 fios. E olha, esse motor aqui, ele tem aparência, para quem se preocupa com manutenção, se esse motor queimar, eu não consegui achar original. Esse aqui dá para adaptar, hein? Se eu não me engano, é o mesmo tamanho do motorzinho da LG. Dá para colocar aqui, caso precisar substituir e não tiver no mercado, a gente tem outras opções que dá para colocar aqui. Mas na verdade, se a gente vê aqui, o fabricante é igual de outros, o fabricante do motorzinho aqui, ele é igual utilizado em outros fabricantes, tá? O que muda às vezes é o plug que é colocado, o tamanho de eixo, mas em si dá para a gente adaptar e não ficar com uma máquina perdida por causa de um motor, por exemplo. Agora a gente vai remontar ali e ir para a condensadora. E agora vamos abrir a condensadora, porque como vocês sabem, eu sou do litoral. Para quem não sabe, né? Na verdade eu sou do litoral e é aqui onde o bicho pega, porque a resistência dos materiais, o tipo de material, construção dessa parte externa aqui, é o que normalmente vai datar o tempo de vida desse equipamento aqui, no caso no litoral, né? Como eu estou no Guarujá, que é um ambiente extremamente hostil para qualquer equipamento de ar-condicionado que tenha ferro, tenha metal, tenha alumínio. Então isso é bem complicado no litoral. E normalmente eu não tenho errado quando eu vejo a construção. Como já são muitos anos trabalhando com isso, então a gente, normalmente de olhar o material, a gente consegue saber ali, não o prazo, né? O quanto tempo vai durar, porque isso também depende do cliente, da manutenção com que é feita. Mas a gente sabe aí os equipamentos que duram mais, os que duram menos, né? Com referência aí corrosão, tanto na parte da estrutura como até na parte da placa eletrônica, porque sim, quem não sabe, todo equipamento inverter tem uma placa eletrônica aqui fora que também está nesse ambiente hostil. Então vamos ver? Aqui eu já vejo que essa condensadora, ela é idêntica, até as chapas parecem ser iguais da anterior, Midea Extreme Save, ou seja, é uma maquininha que, uma estrutura que já é conhecida. Eu não sei dentro como é que tá, eu vou abrir ela para dar uma olhada agora. Visualmente ela é igual, só tô achando a parte da carenagem, a chaparia é um pouquinho diferente. Me parece mais rígido, não sei se são as dobras da estamparia ou se aumentar aí a espessura das chapas. Pessoal, uma dica, hein? Dica de quem já fez muito isso e depois tivemos grandes problemas. Quem for instalar em apartamento, que a instalação
é pelo lado de fora, na janela, tá? Não esqueçam de tirar esses dois parafusos aqui de baixo, tá? Um aqui, um aqui. Eu sei que pode fazer barulho na lataria, mas para vocês mexerem na placa eletrônica, é bom deixar sem esses parafusos aqui. Por quê? Porque muitas vezes de cima você não vai conseguir soltar, se for do litoral, vai enferrujar. Fora do litoral não tem problema, você consegue acessar, você consegue tirar. Mas quem é do litoral, ou então faz o seguinte, faz melhor. Troca esses parafusos aqui por inox. Porque depois de um ano, esses parafusos enferrujam, mas dá um trabalho para tirar. E muitas vezes você vai ter que soltar a máquina, vai acabar descartando gás, ou então vai recolher o fluido para uma recolhedora, um baita trabalho para você poder tirar a máquina do lugar, botar para dentro do apartamento para mexer na placa. Então solta esses parafusos ou troca por inox, que é do litoral, para não ter dor de cabeça, porque vocês estão vendo que tem parafuso para caramba. Então esses últimos aqui de baixo dão trabalho. E agora sim, a máquina completamente depenada para eu poder mostrar para vocês, tá? Aqui a gente tem um motor ventilador aqui da condensadora, tá? Ele é um motor BLDC 3 fios, ou seja, a parte eletrônica de controle dele fica na placa. Então, ou seja, até por isso que ele tem eficiência de 7,6 de DRS, ele tem os ventiladores deles em BLDC para fazer o controle, né? Aqui a gente tem um compressor GMCC, tá? Esse compressor aqui, ele não é barulhento, ele é um compressor silencioso, tem vários outros equipamentos, tá? Só que eu já escutei pessoas falarem de equipamentos Midea barulhentos. Daí depois eu até explico, tá? Porque todos os fabricantes de todas as marcas, desde Daikin, Fujitsu, todos eram obrigados a utilizar um compressor nacional em uma determinada linha, uma quantidade para poder vender com valores, né, mais baixos, para ter isenção de impostos, para chegar mais barato para o cliente. Então alguns desses daí deram muito problema com barulho, então pode ser mais agora na virada do ano. Teve aí um novo projeto de lei, eu não sei como é que foi, mas por a empresa nacional não dar conta da quantidade que precisa de compressores para a produção nacional de condicionadores de ar, eles foram liberados a trazer os importados para poder conseguir dar conta da demanda, né? Então, boa notícia que agora os equipamentos, a partir de janeiro de 2026, provavelmente os fabricantes não vão utilizar o nacional devido à quantidade de problemas, né? Aqui a gente tem um sistema capilar normal, não é um sistema com válvula de expansão eletrônica, e continua os mesmos 3 sensores de condensadora que tinha no equipamento anterior, tanto que a condensadora também é a mesma, é uma condensadora bem fininha, tá? Vocês podem ver aqui, é uma condensadora bem fininha, então não sei assim a questão de como que esse equipamento vai se comportar em climas muito quentes. Porque quanto mais fino aqui, você vai perdendo aí uma eficiência de troca de calor, né? Então pode ser que em locais muito quentes, esse equipamento aqui, ele deixa um pouco a desejar, mas isso daí é o que eu tô falando, tá? Só testando para saber, porque eu tô achando que ele tem uma quantidade maior de tubos aqui passando, né? Apesar que esse aqui é um equipamento R32, então ele tem uma outra eficiência, né? Com a questão dessas temperaturas. Vamos falar agora dessa placa eletrônica. Eu já tirei ela da caixinha, tá? Placa minúscula, vocês estão vendo aqui, ó, tamanho da minha mão, praticamente aqui um palmo, né, de placa eletrônica, extremamente simples, bem pequena. Aqui a gente tem um sistema de fonte sem transformador de alta frequência, com um PWM da família LNK. Quem trabalhou muito com lavadora e arrumou placa de lavadora de roupa lembra aquelas Electrolux mais antigas, né? Com a família LNK, mesma coisa, tá? Aqui fica o controlador do motoventilador, o drive do motor ventilador, esse é o equipamento.
A estrutura, base, suporte continua sendo a mesma das outras, então, ou seja, não é nem muito resistente, e nem uma porcaria. Pelo contrário, tá? É um equipamento ok, pelo valor que ele custa, pelo valor que ele entrega, tá bom pra caramba. E quem aproveitou na Black Friday 2025 agora, pegou uns preços show de bola desse equipamento aqui. E óbvio que agora eu vou falar sobre os feedbacks e se esse equipamento está funcionando bem ou não. Sobre o equipamento em si, já tem vários amigos aí, instaladores, várias empresas instalando esses equipamentos e todos estão elogiando, tá? Todos estão elogiando a forma com que ele refrigera o ambiente, porque tem alguns equipamentos que são meio lentos para chegar na temperatura e tem outros que refrigeram muito bem. Pelo menos todos que eu tenho visto falar desses equipamentos tem elogiado bastante, tanto na refrigeração quanto em si, na facilidade de instalação, que é um equipamento fácil para instalar, ele é leve, ele é compacto. Eu gostei pra caramba do visual dele, super simpático, a instalação dele para a parte de baixo é boa, apesar de ter aquela questão do plástico, mas ele afasta bem da parede, então dá para instalar. É um equipamento bonito e, querendo ou não, é um equipamento conhecido. Quem aqui não conhece Midea? Midea é antigo pra caramba, é uma joint venture, né, entre a Springer e a Midea, por isso que muitos equipamentos têm o nome até de Springer Midea, né? Então, sim, é um equipamento que funciona, que vale a pena pelo preço que é cobrado nele, apesar que tem épocas que está um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato, mas é um equipamento que, se você comparar, por exemplo, com o Eugene, isso aqui dá um pau na Eugene, deixa o Eugene no chinelo, tá? Tanto de questão de eficiência, porque eficiência tem aquele negócio, né? Tem uma Eugene lá que é eficiente, que sumiu do mercado, não se acha mais, e tem esse daqui, que de 7,6, que é um equipamento econômico, eficiente, refrigera bem, atende o que você precisa, tem Wi-Fi, você programa, você liga antes, você faz um monte de coisa com isso aqui. A única coisa que, assim, eu como técnico acabo vendo que é um pouco mais frágil é justamente essa placa aqui, tá? Mas ainda dentro do prazo de garantia, se acontecer alguma coisa, você tem a garantia do equipamento instalando com credenciado, tá? Não que a instalação de um credenciado seja aquelas maravilhas, porque a gente sabe que tem técnico muito bom que não é credenciado, que vai fazer o serviço 10 vezes melhores que uma assistência técnica, mas pro fabricante, para ele validar toda a garantia, ele exige que seja instalado com um credenciado. Você pode falar assim, mas isso é venda casada. Não, a fábrica dá a garantia de 90 dias, que é obrigatório, tá? O restante da garantia para chegar nos 2 anos, 3, 1 ano, dependendo do fabricante, é uma bonificação por você ter instalado com uma assistência técnica deles. Então eu já esclareço isso porque tem muito comentário que fala a mesma coisa, eu sempre estou respondendo. Então já antes que falem, já estou dizendo aqui. E se você gostou do equipamento, quiser adquirir, reforçando mais uma vez, eu vou deixar os links desses equipamentos, tá? Na descrição, porque sim, vale a pena. Tá? É um equipamento que para um quarto, para uma sala, para um escritório pequeno, até para ambientes maiores, apesar que eu não conheço ainda os equipamentos maiores, tipo 24 mil, 30 mil, nem os multisplit dessa geração, mas os técnicos, as empresas têm falado muito bem, eu vejo poucas reclamações, e quando a gente precisa de pós-venda, que é o mais importante, a Midea, ela dá assistência. A Midea, mesmo às vezes demorando um pouco para poder atender com uma peça que precise, com alguma coisa, porque, entendam bem, qualquer equipamento queima, qualquer equipamento quebra, pode vir com defeito, justamente porque a gente tem um problema muito grande com o transporte. As nossas vias são uma maravilha, então o equipamento vem fechadinho, mas pode acontecer alguma coisa, tá? Mas eu sempre vi eles interessados em resolver o problema, tá? Só quando não tem jeito, não tem pé, não tem o que fazer, tem que esperar. Mas o pós-venda da Midea, eu elogio, eu gosto do pós-venda, e tem muitos outros amigos que também trabalham com Midea e gostam disso daí, que é bem melhor do que muitas outras marcas. Esse equipamento, depois eu vou instalar ele num carrinho de testes,
e a gente vai poder testar junto, ver questão de ruído, ver ali a parte de funcionamento dele e outras coisas. Isso aí vai ficar para um próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like que ajuda pra caramba. Se você não for inscrito e esse conteúdo foi útil para você, poxa, já se inscreve que ajuda bastante. E até o próximo vídeo. E agora, né, remontar o equipamento.